Fabricantes de bebida temem legalização da maconha nos Estados Unidos. Soninha defende o uso de canabinoides para atenuar o sofrimento de usuários de crack. Operação destrói 500 toneladas de brenfa no Paraguai. Atletas do futebol americano defendem o uso medicinal da cannabis. E uma matéria especial sobre as eleições norte-americanas. Para quem tava com saudade, o Barbudo tá de volta. E você confere tudo isso agora, no JM, o seu Jornal da Maconha. A indústria de bebidas alcoólicas dos Estados Unidos teme que o consumo de maconha possa fazer com que os clientes bebam menos. Nos estados onde a legalização da maconha recreativa foi levada às urnas, as empresas e associações que trabalham com álcool doaram milhares de dólares para financiar o não. Tanto a empresa Boston Beer, fabricante da cerveja Samuel Adams, quanto a exportadora do uísque Jack Daniels concordam que a maconha legalizada é uma ameaça ao desempenho financeiro das companhias. A justificativa é que com a erva disponível pode diminuir a demanda por produtos com teor alcoólico. Porém, segundo o Conselho Nacional de Bebidas Destiladas, as vendas de produtos alcoólicos não caíram em estados onde a legalização já era realidade, como Colorado e Washington. Por lá, segue, portanto, a máxima do clássico imortalizado na voz do Zeca Pagodinho. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Em São Paulo, o prefeito eleito no primeiro turno, João Dória, do PSDB, prometeu nomear a vereadora Soninha Francini sua futura secretária municipal de Desenvolvimento Social. Ela já defende a legalização da maconha há muitos anos e, com essa oportunidade, pretende colocar em prática uma política de redução de danos. Dentro de um projeto de redução de danos, o que defendo é usar canabinoides como forma de reduzir os efeitos e o sofrimento da abstinência do uso de crack. Tem pesquisas científicas em universidades federais que indicam isso, mas tem muita resistência. Essa é a minha posição, a minha defesa, que pretendo levar adiante, disse a jornalista e ex-apresentadora. Soninha deixou claro que a ideia não é fazer o dependente fumar maconha para largar o crack, mas sim uma experiência como modo de atenuar o sofrimento do usuário, ou seja, segue, portanto, a máxima do Predelinha. Fume essa maconha enquanto o crack ferve. Eles não sabem o que fazem. É, pessoal, não é comercial de cerveja, mas o verão vem aí. E a seca também. E quem trabalha para garantir a falta de maconha no Réveillon brasileiro é a polícia do Paraguai, que destruiu cerca de 500 toneladas da erva na fronteira com o Brasil. A operação chamada Nova Aliança 14 foi realizada em parceria com a Polícia Federal Brasileira. Estima-se um prejuízo de 17 milhões aos narcotraficantes da região. Helicópteros foram usados para localizar as lavouras. 42 acampamentos usados como base logística dos produtores da erva foram encontrados. Enquanto no Canadá, em Israel, no Uruguai ou nos Estados Unidos toda essa maconha poderia gerar riqueza, por aqui a proibição faz gerar violência e destruição. Parece até piada. Tinha um canadense, um americano, um israelense, um uruguaio e um brasileiro. Eles encontraram um bong mágico, e ao esfregar esse bong, saiu um gênio de dentro do bong, um gênio cheio de dread, gênio tipo Bob Marley, tá ligado? E ele concedeu a esses caras o seguinte desejo: vocês têm 500 toneladas de brenfa e podem fazer o que quiser com ela. O uruguaio não pensou nem duas vezes e foi logo criando um coletivo. Ora, por lo presupuesto, dividimos la ganja e dale, vamos fumar. Tá ligado, né? O uruguaio assim, gosta dessas porra. Já o canadense pegou, apertou uma porrada de baseado e fez uma festa daquelas tipo 420, tá ligado? Se liga na imagem. Os americanos inventaram umas regras, chamaram dinheiro de um monte de gringo e fizeram mais uma Cannabis Cup.
O israelense mandou um WhatsApp na hora pro Dr. Mecholan, perguntando sobre a procedência medicinal da maconha paraguaia. E, caso fosse boa, ele queria criar um hospital lá em Jerusalém. Enquanto isso, o brasileiro destruiu as 500 toneladas da erva, prendeu um monte de tiozinho da área rural como se fosse grande traficante e ainda dá uma entrevista para a mídia local tirando onda falando sobre o sucesso dessa operação. E agora a gente fica com o comentário do nosso amigo Rafael Queiroga. Ô Paraguai, ô. O uso de drogas associado ao esporte de alto rendimento não é novidade para ninguém. Enquanto os analgésicos são liberados, a maconha é proibida em grande parte das modalidades. Os profissionais da NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, defendem a mudança das regras do jogo. Pesquisa realizada pela ESPN Magazine revelou que 66% dos jogadores aprovam o uso da maconha para fins terapêuticos. O levantamento mostrou que 61% dos jogadores usam Toradol como anti-inflamatório e aceitariam substituir o remédio por maconha, caso fosse uma opção legal. Para saber mais sobre o uso de drogas em esporte, nós recomendamos o filme No No, a Documentary, que conta a história de como Doc Ellis, em 1970, jogou uma partida inteira de beisebol sob efeito do ácido lisérgico. Tem no Netflix. Na semana passada, a população dos Estados Unidos foi às urnas escolher o seu novo presidente. Além disso, 9 estados votaram sobre as leis relacionadas à erva. Hoje, aqui no Jornal da Maconha, vamos analisar a votação em cada um desses lugares e ainda tentar entender como a eleição do Donald Trump pode influenciar o cenário da legalização por lá. E você confere agora, na reportagem especial. Apesar de Trump ter se posicionado a favor da maconha medicinal, muitos acreditam que essa vitória representa o avanço das forças reacionárias a nível global. O novo presidente eleito é conhecido como mega empresário com investimentos em toda parte do mundo, inclusive no Brasil, onde inaugurou recentemente um hotel de luxo. E vamos ouvir agora a opinião do nosso camarada James Merria, jornalista norte-americano especializado em cultura canábica. Ele vai contar um pouco pra gente sobre como esse novo presidente pode influenciar nas futuras políticas sobre a maconha. One might think that last week's election of Donald Trump would be a disaster for the marijuana community in the United States. However, of the 9 initiatives on the ballot, 8 passed. Massachusetts, Maine, California, and Nevada all passed recreational marijuana to join states like Colorado, Washington, Oregon, and Alaska. Also, Donald Trump has many campaign promises to fulfill before he even gets to marijuana. He'll take a hands-off approach because so many people have voted in favor of it, and he's got other things to do, like building a wall between the United States and Mexico and repealing Obamacare. Marijuana is way down the list of priorities. The news is not as bad as you think for the United States with regard to marijuana legalization, and actually pretty darn good on the state level. Califórnia, Massachusetts, Nevada, Maine, Arizona, Flórida, Dakota do Norte, Montana e Arkansas foram os estados onde a população foi convidada a votar sobre a maconha. Vamos ver o que aconteceu em cada um deles. Em Montana, as leis da maconha medicinal foram expandidas após uma votação positiva de 55% dos eleitores. Já em Dakota do Norte, a votação foi para legalizar o porte de até 85 gramas de maconha para pacientes portadores de doenças como AIDS, câncer, epilepsia e glaucoma. A proposta também prevê que usuários que morem a mais de 64 quilômetros de um dispensário possam cultivar até 8 pés da planta.
A iniciativa foi aprovada por 63% dos votantes. No Arkansas, o cultivo caseiro ainda não é permitido, mas 53% dos votos válidos escolheram legalizar a maconha medicinal, aprovando a criação de uma comissão independente que vai distribuir as licenças aos dispensários. E na Flórida, aproximadamente 6 milhões de votos legalizaram o acesso de pacientes a cannabis medicinal através de dispensários licenciados. 71% dos votos foram a favor dessa medida. Massachusetts legalizou, com 53% de aprovação, o uso recreativo da marihuana para maiores de 21 anos. Cada adulto pode portar até 28 gramas de cannabis em público, ter até 283 gramas em casa e cultivar até 6 pés da erva. Na Califórnia, onde o uso medicinal é legalizado desde 1996, a proposta foi aprovada com 55% do eleitorado dizendo sim. A medida legaliza o uso recreativo para maiores de 21 anos, além de regular taxas e impostos para a venda e cultivo da maconha. Fora isso, prevê também o licenciamento para indústrias e empresas fabricantes de produtos derivados da erva. No Maine, a votação foi apertada. O projeto defendia a legalização do uso recreativo para adultos a partir dos 21 anos e possibilita o cultivo pessoal de até 6 pés. A proposta incluiu também uma taxa de 10% para vendas de maconha ou produto feitos a partir dela. O sim venceu com 50,4% dos votos. Em Nevada, a legalização do uso recreativo também se tornou realidade. Adultos com 21 anos ou mais vão poder comprar a erva, portar até 28 gramas e cultivar 6 pés caso residam em locais afastados de dispensários. A taxa sobre a venda de maconha no estado será de 15% e o consumo da brenfa deve ser feito somente em locais privados. A iniciativa teve apoio de 53% dos eleitores. E por fim, o Arizona foi o único estado que votou e não conseguiu a maioria a favor da legalização. Por lá, o projeto que legalizaria a maconha de forma semelhante aos demais estados foi negado por 52% dos votos. Com isso, o mapa da legalização nos Estados Unidos vai ficando cada vez mais verde. Dos 50 estados, 29 já aderiram à maconha medicinal e um total de 9 estados, incluindo a capital, legalizaram também o uso recreativo. Se você, assim como a gente, não vê a hora dessa onda da legalização chegar ao Brasil, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e, como não pode faltar, e uma boa noite. Marihuana, rempada, 4,20, acende a tora e tá pagando.